Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que é muito interessante, até porque no início eram duas linhas de investigação e a partir do encontro dessa pessoa, essas linhas de investigação talvez se ampliem um pouco. Essa é a história da advogada Anique Erdi, de 54 anos, casada com um magnata, mas um magnata mesmo aí da área de educação. Ele teria fundado algumas universidades, trabalhado na administração de outras universidades, tinha 78 anos, o nome dele é Benjamin Erdi, e esse homem, ele então carregava um grande patrimônio e também tinha com ela, além de um casamento de 24 anos, uma filha, tá? Uma filha do casal. Só que acontece que toda essa história ela começa a vir à tona e todos os detalhes desse casamento começam a vir à tona quando Anique desaparece. E quando Anique desaparece, aí a gente começa a saber como funcionava esse relacionamento e também sobre um possível amante da Anique e depois o encontro também da Anique, que vai demorar um tempo para acontecer. E também algumas outras coisas como gravações da filha e também o que teria dito o homem responsabilizado aí por ter tirado a vida de Anique Erdi. Vou tentar passar para vocês o máximo de informação possível, trazendo a história, trazendo também o que foi dito depois pela pessoa que acabou sendo responsabilizada. Essa história vai ter aí o máximo aí de informações possíveis de um caso que tem muitas informações. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, e quem tá com a gente nesse vídeo é a Literatur. Sim, mais um mês da literatura aqui com a gente para mostrar aí como funciona esse projeto de leitura, que é um projeto incrível. Se você não conhece a Literatur é uma empresa que utiliza livros que as pessoas já leram, livros que estão ali parados na estante, muitas vezes juntando pó, criando até, quem sabe, um certo desconforto, mas estão em ótima situação de uso. Então, eles recolhem esses livros, colocam em lindas caixinhas, de uma forma totalmente sustentável e fazendo aquilo que quem escreveu com certeza tinha muita intenção que acontecesse, que é fazer com que esse livro fosse lido pelo maior número de pessoas. Então, são livros que chegam em caixinhas, em dois planos diferentes, em dois kits diferentes, kit básico e kit extra, totalmente ali arrumadinhos e mesmo não sendo novos, eles são livros em perfeito estado. Normalmente aqui no canal tem disponível promoção da Literatur, principalmente na categoria Dark, que é a categoria que envolve terror, suspense, terror psicológico e assuntos aí que normalmente são abordados aqui no canal. E usando o cupom de desconto Joyce Livros, você tem 30% de desconto na primeira e na segunda mensalidade, independente do plano que você escolher para receber na sua casa. Independente porque ali nós encontramos dois planos, que é o kit básico, que você vai receber um livro, um marcador de página e um card colecionável, e o segundo kit, que é o kit extra, onde você recebe livro, marcador de página, você recebe card colecionável, normalmente várias surpresas literárias, como cartões postais, caça-palavras, bottom, e aí aqui no caso recebi também um caderninho, eu amo esses caderninhos, que está escrito Ler é enxergar a beleza do conhecimento, e eu ainda tenho mais aí um adendo que é: ler, pelo menos, não depende de Wi-Fi e também não depende de luz elétrica. Então já é uma coisa aí que pelo menos a gente sabe que se acontecer, a gente tem o que fazer aí até tudo voltar. Então é um projeto que eu apoio bastante, eu acho incrível esse projeto de fazer com que mais pessoas possam ler um livro e ele simplesmente ali não acabar sendo descartado. E quem assina gosta bastante. Se você assina, você pode dar inclusive esse feedback aqui embaixo. E o site, o cupom, as informações da Literatur, elas estão no comentário fixado e também no box de descrição. Então vamos começar aí essa história, que ela é uma história cheia de detalhes. Então vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês rapidamente quem era Anique Erdi. Anique Erdi era esposa de um milionário chamado Benjamin Cordeiro Erdi. O Benjamin, ele é do ramo, como eu falei para vocês, ele é um cara bem conhecido, vamos chamar aí de um magnata, uma pessoa influente que fez muito dinheiro na área da educação, principalmente educação universitária. Esse homem, ele tem 78 anos e tinha, junto com a Anique, uma filha, tá? A filha deles se chama Lara, e a Lara, ela vai ter um papel bem importante aí dentro dessa história. Então, eu acho que é bem importante deixar destacado aqui o nome da Lara. Anique era casada há 24 anos com o Benjamin. Lembrando que eles têm uma
uma diferença de idade significativa. O Benjamin, ele tem 78 anos e a Anique tinha 54 anos, os dois estavam juntos há mais de 24 anos. Segundo informações, a Anique, ela tem um filho de um primeiro relacionamento, enquanto o Benjamin tem 5 filhos de um primeiro relacionamento também. Isso é possível saber de acordo com um áudio que foi o quê? Foi uma gravação da Lara, filha da Anique, que acabou fazendo do pai, contando o que poderia ter acontecido com a mãe dela. Então é contado isso porque depois vai ter um esquema aí, né, uma certa situação em que eles iriam fazer para tentar guardar o dinheiro que supostamente Anique poderia estar tentando levar embora. Eu já tô me adiantando um pouco, mas é só para vocês saberem onde eu vou chegar aí com essa história toda e por que esse áudio ele é tão importante em vários aspectos. Eu diria que é talvez aí uma das poucas pessoas que lutaram para tentar registrar esse desaparecimento, tentaram lutar aí para saber onde está a mãe. É a Lara, então eu acho que menções aí pra Lara, porque a Lara foi muito forte, até porque você tá entre o seu pai e a sua mãe. O relacionamento dos dois era um pouco problemático, mas ela soube dividir, soube separar muito bem essas coisas, soube separar muito bem a questão toda de quem era a mãe, quem era o pai. Visivelmente ama os dois, protege os dois, mas queria saber onde estava a mãe. Então isso aí começa a se tornar um incômodo uns dias depois, porque nem tudo vai ser descoberto logo de cara pela família. Então, o que tem a ser descoberto, vocês vão saber agora. No dia 29 de fevereiro desse mesmo ano, Anique teria dito em casa que ela iria a uma consulta médica, tá? É isso que ela conta pra Lara, é isso que ela conta pra algumas pessoas, que ela iria a uma consulta médica e depois retornaria pra casa. Depois, câmeras de segurança conseguem flagrar a Anique em um shopping em Petrópolis. Qual teria sido ali o trajeto dela no shopping? Primeiro, ela estava sempre ao telefone, utilizando ali um telefone, ela tá com uma roupa clara, então se vocês em algum momento aparecer fotos aí, das poucas fotos que eu consegui encontrar que eram relevantes, eu tô trazendo aqui para vocês. Inclusive fotos depois, posteriormente, de mensagens de celular que foi mandadas para o marido dela, o Benjamin, tá? Isso é bem interessante aí, porque assim vocês conseguem ler essas mensagens, o que é bem importante para quem tá aqui acompanhando o caso. Então, Anique vai para esse shopping, estaciona o carro dela e segue para a praça de alimentação, onde ela fica de 15 a 20 minutos ali aproximadamente, sempre ao telefone. Depois Anique sai desse shopping, tá? E vai para uma calçada, é a foto que vocês estão vendo dela atravessando, aí meio que essa calçada atravessaria a rua, só que depois disso não tem mais câmeras de segurança mostrando absolutamente nada. Depois desse momento, Anique simplesmente não é mais vista. Tudo isso estava acontecendo em Petrópolis, mas a família está tranquila, afinal de contas ela tinha ido até uma consulta médica e voltaria rapidamente. Só que acontece que esse momento não chega e aí as desculpas para a filha começam a acontecer. Segundo o que é levantado, a filha começa a escutar do pai, do Benjamin, que a mãe está dormindo, ou que a mãe teria ido até a casa dele fazer mala de roupa, essa coisa toda, parece que eles iriam viajar, ou algo semelhante a isso. E aí ela vai recebendo aí essas informações / desculpas e não recebe uma informação da mãe. Então existem momentos ali que ela chega assim a chamar o pai ali, falar, olha, eu quero ouvir a minha mãe, quero falar com a minha mãe. Só que ela começa a ficar um pouco ali de repente assustada com a situação, então o que ela faz? Ela decide esperar um pouco, chama o pai para conversar e durante essa conversa ela grava a conversa com o pai. A partir do momento que existe essa gravação, aí as coisas já ficam um pouco mais complicadas. Por quê? O pai então abre o jogo para ela. O que teria acontecido foi, depois então desse horário aí por volta de 9, 10 da noite, em que Anique não volta para casa, um homem entra em contato com Benjamin dizendo que eles teriam levado Anique. Por isso que eu tenho aqui as prints, porque certas coisas se a gente fala, vocês sabem que tem problema aqui com a plataforma, então é bem importante aí deixar isso destacado. E aí o que acontece? Ele começa a receber mensagens ali e sempre mensagens pedindo dinheiro, dizendo que eles estão com a Anique, que a Anique está bem. Então, na cabeça dele, vocês sabem o que ele pensou, né? Levaram ela e querem dinheiro para poder libertá-la, isso tem o nome, e aí, obviamente, ele começa a tentar conversar com essas pessoas para ver se ele consegue amenizar o valor. Por que amenizar o valor? Porque mesmo sendo um número estranho, né, para se pedir 4,6 milhões, o que já é uma coisa que a gente já consegue entender que
Primeiro, essas pessoas que a levaram eram pessoas que conheciam a vida dela, conheciam a vida do marido dela, ou não pediriam 4,6 milhões, porque não é uma quantia que qualquer pessoa ela tem para pagar. E quando uma coisa dessa acontece, normalmente as pessoas que levam, né, assim para essa situação, para depois pegar um dinheiro, ele quer pegar esse dinheiro. Então, se você pede uma quantia que a pessoa não tem e que seria inviável ela conseguir levantar essa quantia, obviamente, eles vão ter que ir para o plano B, que é o quê? Ou soltar ou eliminar essa pessoa, o que não é interessante para quem está realizando uma ação dessa, que acaba sendo uma ação perigosa. Benjamin, então, faz o seguinte, vai recebendo essas mensagens e começa a conversar com esses homens que teriam levado a Nick embora e dito o seguinte, ele diz, olha, a gente não pode diminuir esse valor e parece ali que começa uma certa negociação em relação a valores, como vocês podem ver nos prints, e essas pessoas dizem o seguinte, olha, eu vou ser razoável aí com você vai me dar uma quantia X aí em dinheiro, alguns milhões, e também bitcoins. Bitcoins parece que em torno de 320 mil, uma bitcoin custa, tá? Eu não tenho a menor ideia de como funciona bitcoin, a gente não tem o mesmo, mas parece que é uma coisa aí muito valorizada e eles queriam 4 bitcoins mais esse valor aí em dinheiro, que eram milhões aí que eles queriam receber para poder libertar a Nick. Toda a operação é feita junto com um amigo da família chamado Lorival Correia Fatica, um homem que era envolvido com a família há mais de 3 anos e também muito amigo, muito conhecido, um homem de dentro de casa, tá? Tanto ele como também os filhos, inclusive o filho dele foi namorado da Lara, tá? Lara, filha da Anique, junto com o Benjamin. Vocês estão conseguindo entender? Então, eles já foram ali parentes quase. Então, tem foto de aniversário, viagens, onde o Lorival tá junto com a família. E o Lorival teria entrado nessa família justamente também porque ele se dizia ser um policial federal. E nós estamos falando de pessoas que tinham muito dinheiro e que talvez precisavam de uma certa segurança. Então, quando ele diz que é um policial federal, eles acabam colocando ele para mais próximo ali deles e talvez eles fossem muito amigos, porque no áudio em que a Lara gravou, é isso que dá a entender, tá? Que eles eram muito amigos, muito íntimos e a relação era alta de confiança. Inclusive, o Lorival diz o seguinte para o Benjamin, ele diz, Benjamin, o ideal seria você não procurar autoridade. Não procura autoridade, porque quem estiver com ela, no momento em que você procurar autoridade, essa pessoa vai acabar com ela. Então, desse momento em diante, começa aí uma certa saga em conseguir essa quantidade de dinheiro para poder entregar para essas pessoas. Inclusive, já tinha até um esquema de como seria feita essa entrega. No meio dessas negociações, eles acabam dizendo, inclusive, que era para ele voltar até o shopping e pegar o carro dela, que teria ficado no shopping. O carro dela estava parado lá, estacionado lá, e nesse momento o Benjamin, ele vai, inclusive, junto com o Lorival, aí olhar esse carro, dar uma olhada nesse carro, só que ele não tinha chave, ele não conseguiria abrir esse carro, porque ele não tinha como abrir o carro sem chamar atenção. Se ele não abrisse com a chave, ele teria que, enfim, quebrar vidro, fazer alguma coisa ali, seria um estardalhaço no shopping e as pessoas saberiam. E segundo que o Benjamin também, ele vai colocando aí, ele tinha medo. Essas informações do Benjamin estão na gravação que a Lara fez. Então, assim, ele vai explicando que ele chega então até o shopping, não consegue abrir. E aí o que acontece é o seguinte, quem vai dizer que a chave está no para-brisa é o Lorival, porque o Lorival estava com ele. Então, o que eu consegui concluir dessa situação é o seguinte, parece que esse Lorival, com o tempo, tá? Depois que ele acaba conhecendo a família, que ele acaba se aproximando da família, ele vira quase, tá ali, um segurança particular. Pelo que eu entendi, tanto do Lorival, como também da Nick, e também para a filha ali do Lorival com a Nick, e os filhos ali, de todos eles ali. Ele acaba sendo a pessoa de confiança, a pessoa que faz ali a segurança da família. Inclusive, ele sabia que na casa deles, na casa da família, ele sabia onde estava cada câmera. Afinal de contas, ele teria sido a pessoa que instalou todas as câmeras de segurança na casa da Anique com o Benjamin. Então, esse amigo, então, tá sempre com o Benjamin e, inclusive, ajuda durante esse período em que a Lara começa a desconfiar dessa situação, ela começa a ver que os dias estão se passando, a mãe dela não fala com ela, as coisas não começam a andar de alguma forma. Então, ela faz o seguinte, ela é esperta. Ela chega, primeiro que ela começa a achar estranho algumas coisas, ela não é uma pessoa que só escuta, não, ela escuta e ela também pergunta. Então, o que é contado para ela é o seguinte,
Eles dizem para ela, eles contam, né? Benjamin acaba contando, a gente vê o tempo todo ela com muito medo de que o pai passe mal, até porque é um senhor de 78 anos. Então ela fica, pai, bebe água, pai, se cuida, pai, você tem que comer. Mas ela tá ali perguntando incisivamente, ela quer saber o que aconteceu com a mãe dela. E você percebe que ela gostava muito da mãe dela. E é bem importante a gente prestar atenção nisso, por quê? Porque futuramente vai ter uma alegação que, sinceramente, incomoda um pouco. Pode ser verdadeira? Pode, mas ainda assim incomoda um pouco, principalmente depois que você ouve o áudio, que você percebe que verdadeiramente a filha da Nick estava muito nervosa de saber onde a mãe dela estava e que depois, com mais de 1h30 de conversa, eles conseguem dobrar a Lara, tá? Eu digo eles porque estavam todos juntos, principalmente ali, né, com a corroboração do amigo da família, do Lorival, de que a Nick teria ido embora com um amante. Sim, o que acontece é, o pai abre o jogo para Lara e diz o seguinte: eu vou contar para você tudo o que aconteceu, eu já conversei com seu irmão, lembrando, né, tinha mais um filho da Nick. Então, ele conta o seguinte para Lara, que na verdade a mãe nunca tinha passado por essa situação, que a mãe, por livre e espontânea vontade, teria ido embora e essa situação que acabou se formando, que ela não sabia, teria sido um possível sequestro. E aí, nesse momento, ela fala, mas como? E começam as perguntas. E ele diz o seguinte, bom, eu fui surpreendido com uma mensagem, como eu contei para vocês, ele vai contar para ela da questão toda dos 4,6 milhões e ela vai fazer o seguinte questionamento. É um pouco estranha essa quantia, 4,6 milhões parece um pouco específico demais. Então você percebe que ela tá ali um pouco desconfiada também do pai dela, tá? Mesmo que ela tá lá cuidando, sem grosseria, ela tá conversando, mas ela tá firme e é uma moça de só 20 anos, eu achei ela de muito pulso. Então ele começa a contar que ele foi descobrindo, inclusive, diversas coisas ali sobre a mãe dela e que a mãe dela tinha um amante e que esse amante, ela teria ido morar com esse amante e por isso teria acontecido essa situação toda em que de repente precisaria de alguns milhões, porque ela queria colocar a mão no dinheiro da família. E aí, nesse momento, a filha fica um pouco nervosa e diz, mas como assim ela tinha um amante? Ele falou, sim, ela tinha um amante. Só que não se espantem com essa informação, porque na verdade a filha também já tinha recebido uma mensagem dizendo o seguinte, desculpa filha, desculpa, mas eu estou indo viver uma outra vida. Tá? Então, assim, ela teria mandado, a Anique teria mandado uma mensagem para os filhos, dizendo que ela ia para um outro país, com outro homem, o casamento dela teria terminado e que ela ia se afastar da família. Tá esquisita essa história? Tá. E a Lara também achou esquisita. Então, a Lara chega pro pai e diz o seguinte, tá, eu, quando recebi essa mensagem, ela pede logo em seguida, tem lá ela colocando, tá bom, mas você vai ter que vir aqui e vai ter que falar isso pessoalmente para mim. E aí eu vou dizer para vocês por que aconteceu essas mensagens e qual foi a mensagem que o Benjamin acabou recebendo depois do pagamento dos 4,6 milhões. Pelo menos de alguma forma, em mais de 30 transações diferentes e mais de 40 depósitos diferentes e como teria acontecido tudo isso com a ajuda sempre, tá? As pessoas que teriam levado a Nick mandavam sempre ele procurar um homem chamado Gordo e talvez ele passasse algum contato, alguma coisa para esse tal de Gordo. Ele não sabia que era gordo, eu não sabia quem era gordo, ninguém sabia quem era gordo, mas os caras sempre falavam desse tal de gordo e provavelmente a Lara também não sabia quem era gordo. Tudo bem, desse momento em diante então, né, que ele chega, ele começa a fazer, ele começa a contar pra Lara e através dessa forma que ele conta pra Lara, eu vou contar pra vocês porque também é a versão dele. Então é uma forma mais fácil da gente conhecer um pouco o que ele contou pra filha e ao mesmo tempo também saber como foi essa corrida para conseguir o dinheiro. Que era um valor que, vamos combinar, é difícil de você conseguir. Você pode até ter esse dinheiro, porém você sacar esse dinheiro a hora que você quer não é uma coisa fácil. Você tem que programar com o banco. É uma situação difícil. Vamos dizer que as pessoas não carregam esse dinheiro, então isso seria uma situação complicada. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que tinha uma mensagem que os homens, né, teriam dito o seguinte para ele, olha, eu vou facilitar para você. Você me dá uma determinada quantia de dinheiro, mais os bitcoins e tudo mais. E quem acaba ajudando ele com essa questão da Bitcoin teria sido, então, o Lorival, tá? O amigo da família que eles chamam o tempo inteiro de Fatica. Fatica, Fatica, Fatica. Eu até, sinceramente, entendi fadiga. Mas tudo bem, né? Vamos lá. É Fatica, tá? Então, se em algum momento eu errar, vocês me perdoem. Tá contando o seguinte pra filha, que quando tudo isso começou, então, né? O Lorival começou a ajudá-lo a conseguir esse dinheiro de várias formas diferentes e que depois faria até mesmo algumas entregas, algumas buscas de dinheiro, até mesmo no Paraguai.
Quando é falado do Paraguai, a Lara, a gente percebe que a Lara ela fica mais ali orientada. Ela diz, tá, mas a mamãe ela é conhecida em Petrópolis, ela é conhecida em Teresópolis, e vai falando lá alguns lugares e fala também o Paraguai. Aí ela diz, devido à história dela, com tudo que ela passou, ela fala ali alguns nomes de pessoas que, sinceramente, ninguém sabe quem é, então provavelmente alguém do passado dela, fala também do passado dela, então não sei se a Nick tinha um passado aí no Paraguai, alguma coisa aconteceu no Paraguai, mas parece que a Nick ia bastante ao Paraguai. O pai reforça dizendo, lá também, foi quando ela gastou lá aquele monte de dinheiro, que ela fez aquelas compras malucas e começa a falar essas coisas assim. Só que o pai começa a dar informações ali para Lara, como por exemplo, carros. Parece que há um bom tempo a Nick já estava ali tentando pegar bens, então a Nick só queria presentes de 100 mil reais, 150 mil reais, trocas de carro que valia 240, troca por um de 400. Então a Nick teria uma gorda conta bancária que ele teria depositado ali para ela e também tinha os veículos ali, porque supostamente seriam 2 veículos, porque ele teria presenteado ela ali com mais um veículo. O que ele estava acostumado era trocar o carro da Nick. Porém, aquele ano a Nick disse que não queria trocar, ela queria os 2 carros. E parece que ele ia concordando com tudo isso. Eu fui entendendo o seguinte, que ele estava com medo de um possível, quem sabe, divórcio. Parece que os dois vinham brigando há algum tempo, então ele ia ali tentando, parece que ele estava tentando fazer o casamento dar certo. Lembrando, são as palavras de Benjamin. E depois nós vamos ter algumas versões, depois nós vamos ter outras versões, mas nenhuma delas é a de Nick, porque a Nick não está, como vocês já devem saber, aqui para contar a sua versão. Então isso é bem importante da gente lembrar. Qualquer um pode contar uma história muito bem contada sobre ela quando ela não está aqui para se defender. Então vou continuar aqui porque eu achei esse caso muito bizarro, muito sinceramente muito bizarro. E ele continua contando para a filha, ele vai dizendo para a filha que a mãe estava tendo atitudes estranhas e que logo depois da entrega do dinheiro, e teria sido por isso que ele não tinha entrado em contato com ela, tá? Ele não tinha entrado em contato com a Lara e contado a verdade. Ele teria conversado com o Fatiga e ele teria dito, olha, se fizesse uma coisa dessa, poderia acontecer alguma coisa de ruim com a sua mãe, então ele teria feito tudo isso pelas costas da Lara. E a Lara disse, não importa o que vai acontecer aqui, mas você vai me contar a verdade, independente de qual seja, você vai me contar. E ele começa a dizer o seguinte, que logo depois de pagar esse dinheiro, em mais de 40 operações diferentes que ele teria feito de dinheiro, distribuídos pelo Brasil inteiro, eu acredito que teve dinheiro até que acabou indo para o Paraguai, enfim, mais um valor que estaria em espécie com o Lorival, e aí eu vou explicar para vocês por que isso teria acontecido, porque seria assim, tinha um destino que seria em uma periferia, em uma comunidade que teria que ser entregue a esse dinheiro. O encarregado de entregar esse dinheiro é o Fatiga. Depois, o que aconteceu foi o seguinte, tinha um outro valor que era para ser entregue em outro lugar e era para ele ir ali próximo ao shopping para poder então receber a Nick. Seria basicamente isso, só que acontece que Lorival foi fazer o que tinha que fazer, ele colocou o dinheiro onde tinha que colocar e cadê a Nick? Não tinha Nick, ninguém devolveu a Nick. Isso no dia 11 de março. No dia 11 de março também acontecem as mensagens. Então, as mensagens que foram mandadas para os filhos, que foi aquela, né, que ela estava com outra pessoa, se separando, indo embora do país, a filha recebeu, os filhos dela receberam. Benjamin teria recebido uma maior ainda, dizendo lá, você me desculpa, porque esse é o momento em que nós vamos nos separar, eu tô indo para um outro lugar, eu vou viver uma outra vida, eu estou apaixonada por um homem que se eu fosse você eu não ia atrás da gente, nem dele, porque ele é um policial civil e não seria muito legal se você for atrás, porque isso poderia ser perigoso. Ela começa a dizer que tudo aquilo que aconteceu, basicamente o resumo é, tudo que aconteceu foi um plano para que eu pudesse pegar uma quantidade boa de dinheiro para que eu pudesse começar uma nova vida. Então, resumidamente, é isso que acontece. E é isso que o Benjamin ele conta para a Lara. E a Lara começa a ficar irritada e dizer o seguinte, então, a gente vai pegar todos os prints, a gente vai achar ela em algum lugar, porque o que ela fez é errado. Ela quer dizer até mesmo que é um crime, é criminoso. Ela diz o seguinte, tá, mas vocês não podiam se separar normal? Né, vocês não podiam ir cada um para o seu lado, e ele começa a contar várias coisas ali que atrapalhariam a parte financeira na hora de dividir os bens. Então ele está mostrando para a filha todos os pontos que levaram ela a ir embora, levando essa quantidade de dinheiro
e fazendo revelações de que de repente ela tinha ainda mais dinheiro com ela, chegando a uma soma, tá? Que se eu não entendi errado, e eu tenho quase certeza que não, passaria de repente de 20 milhões, tá? Eu vou usar esse de repente, porque afinal de contas o caso está em aberto. Então, em aberto porque ainda está sendo investigado, porque temos, né, novidades, existem novidades aí. Então, vamos tentar entender aqui como é que isso tudo aí foi acontecendo. A Lara, ela fica aparentemente convencida, isso ainda ficou uma incógnita pra mim, tá? Se ela se convenceu ou se ela não se convenceu. Eu entendi que não. Por quê? Ele começa a contar tudo isso e ele diz que provavelmente ela tá em outro lugar, que ela estava no Paraguai. Começam a discutir que a Nick, ela não conseguiria sem passaporte para muitos lugares que não fosse a América do Sul. Começa a falar diversas coisas ali do que poderia ter acontecido com a Nick, né? Para de repente a Lara ficar mais tranquila. E aí nesse momento a Lara começa a pedir mais detalhes de como aconteceu todas essas coisas. Como essas coisas aconteceram, como é que foi todo o processo. E ele vai contando. Inclusive ele diz o seguinte, que já começou a achar estranho, por quê? O telefone da Anick, ele teria como se fosse uma câmera, né? Então, eles conseguiam se ver, vamos colocar assim. Porque tem um momento que ele está de boné e ele recebe a seguinte mensagem da pessoa que está com a Anick e que ele está contando para Lara que possivelmente não era outra pessoa a não ser a Anick ou alguém que estava com a Anick observando ele. Porque ele recebe a seguinte mensagem: você fica ótimo de boné. E isso para que ele soubesse que eles estavam vendo ele. E aí ele recebe a mensagem de que, na verdade, o telefone da Nick tinha essa possibilidade deles poderem se monitorar e ele estava sendo monitorado. Ele foi recebendo mensagens dizendo que, na verdade, ele estava sendo monitorado. Como detalhes da cor da camisa dele, que depois ele troca, parece que ele estava com uma preta, ele compra uma branca, que era para ver se isso estava acontecendo mesmo. E ele vai recebendo mensagens confirmando que sim, que ele está sendo vigiado nesse processo de colocar o dinheiro no lugar e libertar a Nick. E a filha tá lá, então o senhor vai juntar tudo, o senhor vai juntar todo esse material, todos esses prints, o senhor vai levar pra polícia. E aí é que ele vai lá, né, ele tá fragilizado, ele tá, mais uma vez, é um senhor de 78 anos, uma pessoa com muita idade e tudo mais, só que aí ele diz o seguinte pra filha, que ele não tava conseguindo dormir, ele não tava conseguindo comer. A filha fica muito preocupada, alerta ele sobre o óbvio, a idade, e diz: o senhor tem muita idade para o senhor ficar aí passando esse nervoso, o senhor tem que dormir. Ela vai dando instruções para ele e também do nada, no meio das instruções, ela vai jogando umas perguntas. Realmente ela é muito esperta, tá? Parece até que ela estava orientada, coisa que ela não estava, que ela ficou encucada com aquela situação toda. É a mãe dela, né? Então assim, ela quer saber o que aconteceu. Só que aí o pai vem com a seguinte informação: eu vou fazer o seguinte, amanhã a gente vai abrir uma holding, a gente vai abrir aí vou colocar aí, a gente vai abrir uma empresa e aí eu vou fazer o seguinte, vão ser 2 empresas aí abertas, seria isso, tá? E eu vou dividir já o dinheiro, eu vou deixar a minha herança dividida. Então eu vou dar tantos por cento para os meus filhos, 5 filhos do primeiro casamento, e a outra parte eu vou dar aí para vocês em uma empresa, seria essa holding aí, então vou ficar dessa forma. E aí a menina pergunta: tá bom, você vai fazer isso por quê? Porque se ela voltar, ela não pode exigir mais nada formalmente de mim, ela não pode exigir dinheiro, como se ela tivesse, né, aí viva, voltasse e falasse: não, agora eu quero fazer uma separação formal, eu quero os meus bens e essa coisa toda. E aí a filha diz o seguinte: mas se ela te traiu, fez tudo isso, ela não perde esse direito? Ele diz que não. Então, ele a convence disso, tá? A gente não vê ela discutindo, na verdade, essa decisão. Se a gente parar para pensar nesse contexto, parece até uma decisão inteligente. Não parece muito moral, mas é uma decisão inteligente. Mediante ao que ele passou, mediante uma pessoa ter fugido, levado o dinheiro dele para recomeçar a vida, que também era uma situação assim que não era nada também muito moral, se a gente parar para pensar, né, nem moral e nem legal também, né? Ela teria forjado tudo isso. A gente consegue aí até entender, eu sou muito razoável com tudo. A questão é que sim, teve esse surgimento, inclusive, de empresas aí que seriam colocados esse dinheiro, que seria o dinheiro que não é pouco, tá? Não é pouco mesmo. Parece que teve até mesmo a venda de uma universidade que ele teria fundado. Então, assim, parece que a família tinha muito dinheiro e ele vinha de uma família de muito dinheiro. Conheço essa família? De jeito nenhum. Mas é isso que dizem todas as fontes, que ele era um homem, né, muito rico, um magnata da educação. Eu nem sabia que dava para usar aí essa palavra, né? Magnata da educação. E também descendente de pessoas que tinham muito dinheiro. Então parece que ele também tinha essa parte de herança, que talvez ela não entrasse, mas os filhos acabam entrando e tem essa coisa toda. E parece que a confusão entre eles teria começado por causa de uma casa que teria sido nesse contexto.
Como teria acontecido uma situação toda de uso capião e tinha vindo de herança, ela não teria direito a essa casa. Parece que aí começaram também algumas brigas. Só que até esse momento, ninguém tinha falado nada em relação à traição, pelo menos não no começo da conversa. Só que a conversa ela vai se enveredando para esse lado. E aí o pai conta para a filha que soube de diversas traições. E aí ele acaba dizendo que ele era o homem mais corno do mundo. E obviamente a Lara está ouvindo o pai, está ouvindo a posição do pai, está ouvindo o que o pai está contando para ela. E tem o Lorival. O Lorival é uma pessoa de muita confiança. E o Lorival está corroborando tudo isso. Então cada pergunta que ela tinha que o pai não conseguia responder, o Lorival respondia. Então automaticamente ela sai, pelo menos, né, ao que parece, convencida de que sim, o que tinha acontecido era isso. Então, eu não sei o que levou ela, tá? O que levou Lara, porque foi Lara que foi até a delegacia registrar o desaparecimento da mãe no dia 14 de março. Sim, não foi o Benjamin, não foi ninguém, foi a Lara. Então, depois dessa gravação, a Lara registra aí essa coisa toda e é nesse momento que as coisas elas ficam um pouco difíceis, principalmente para o Lorival, porque o Lorival teria participado de tudo isso, fala inclusive de alguns telefones, de que tinham telefones ali que ela estava usando e que podiam ou não ser dela na gravação da Lara. E tem mais, tá? No meio dessa situação toda é dito, inclusive, que o pai, né? O pai diz para Lara o seguinte, olha, eu vou sobreviver de uma forma aí em que eu tenho uma renda muito pequena, quase se colocando numa posição onde eu vou viver quase que de vento, porque eu vou passar tudo para vocês. E a Lara fala para ele, e o senhor vai viver de quê? E começa a falar com ele, ele fala que tinha alguns planos com a casa, vai falando algumas coisas lá, que enfim, são periféricas, não são tão ali importantes, mas ele já tinha tudo ali na cabeça dele. Então quando ele vai contar pra Lara, ele já tem muita certeza do que aconteceu, muita certeza de que a Nick não vai voltar, que a Nick não vai voltar pra casa de jeito nenhum, e tinha uma pessoa ali com ele, né, o tempo todo para ajudar a corroborar essa história. Só que em nenhum momento, isso foi uma coisa que a Lara falou logo no começo, o senhor junta tudo que o senhor tem e leva na polícia. Só que parece que ele não fez isso, porque mais uma vez, no dia 14 de março, quem faz isso é a Lara. Então a Lara vai lá, conta para a polícia, né, do desaparecimento da mãe, aí a história vem à tona, e aí talvez, naquele momento, ela tenha, né, feito aí a entrega desse material que ela teria gravado. Talvez até para mostrar que o pai não tinha nada a ver com essa história e não foi levantado isso a investigação inteira. Então, a delegada desse caso começa, então, uma busca por Anique. Começam a ser levantadas algumas hipóteses, como, por exemplo, que Anique poderia ter juntado um grupo para tentar forjar, né, esse sequestro, enfim, e que depois, quando eles recebem o dinheiro, o que teria acontecido? Eles teriam tirado Anique da situação, elimina Anique e fica com todo o dinheiro e teriam ido embora. Ainda assim, teria que encontrar Anique, com ou sem a vida dela. E aí o que aconteceu também foi, a polícia vai por uma outra linha, que seria, Anique fugiu, está em outro lugar, vivendo muito bem, obrigada, mas mesmo assim ela precisava, teoricamente, de um paradeiro, eles precisavam de um paradeiro ali para Anique. Então a mídia começa a divulgar demais ao longo ali de um bom período do ano essa situação toda, tá? Essa situação toda da Anique, o desaparecimento dela, as pessoas e tudo mais. Até que uma prisão é feita. E quando essa prisão é feita, as pessoas ficam, oi, como assim? Por quê? Quem vai ser preso vai ser Lorival Fatica, o melhor amigo da família, o homem que estava dentro da casa da família o tempo todo, o homem que era pai do rapaz que namorou Lara, a filha de Anique, e não apenas por ter levado Anique, né? Levado, pedido dinheiro e tudo mais, mas também por ser um amante talvez ali de longa data da Anique. Ser amante é crime? Não, mas acontece que se ela desapareceu e eles começam, vamos lá, o que a polícia encontra para fazer isso? Herbes, tá? Herbes de telefone que começam a bater com a localização. Primeira localização complicada é uma que é super próximo de onde a Anique estacionou o carro, que era o shopping, atravessou a rua. Lembra que eu falei para vocês? Depois que ela atravessou a rua, nenhuma câmera mais conseguiu registrar a Anique. O carro de Lorival estava passando próximo, segundo Herbes. Depois também tem algumas outras Herbes que mostram algumas outras regiões
onde ele teria passado também, e junto com as herbes dele estavam a herbe, pelo menos uma única herbe ali, porque parece que a Annick estava com 2 telefones, inclusive um desses telefones estava dentro do carro que teria ficado no shopping, então é registrado também. Então eles chegam à conclusão de que ela estaria junto e que alguma coisa aconteceu com ela. Só precisava saber o que aconteceu com ela, mais precisamente onde, pelo menos, né? Porque eu acredito sim que nesse momento eles já imaginavam que ela não estava mais com vida e mais pessoas começam a se envolver nessa história e talvez aí tenha sido o ponto de partida para a suposta delação de Lorival. Bebês, isso não é sensacionalismo, é a história. A história foi contada assim. Claro que a gente sempre vai ver ela enviesada mais para defesa, mais para acusação, mas no frigir dos ovos frios, a coisa é essa. Eles acabam olhando, a polícia acaba verificando essas herbes, então vai conversar com o Lorival. O que a polícia levanta? Levanta muita coisa errada, como, por exemplo, o dia da entrega do dinheiro. Lembra que o Lorival ia para aquele local que eu falei para vocês? Eu não vou falar o local também para não ficar marcando a região, enfim. Um local que era mais de periferia e depois o marido dela, então o Benjamin, iria para um lugar que era mais tranquilo entregar esse dinheiro aí para ver se conseguia receber a Annick de volta. Vamos colocar dessa forma. Só que acontece que esse homem nunca foi para esse local, tá? Para o local ali indicado nessa comunidade para poder entregar esse dinheiro. Ele teria ido direto para uma concessionária, sim, naquele momento, tá? Ele foi para uma concessionária, onde ele comprou um carro de 500 mil reais. Vocês estão vendo aí ser guinchado, e aí o que aconteceu foi que ele pagou esse carro em dinheiro, tá? 500 mil reais em dinheiro e uma moto de 30 mil reais. A situação toda é a seguinte, esse carro e a moto foram colocados no nome da filha dele. Sim, da filha. Essa filha também futuramente vai tocar um negócio que eles acabam abrindo depois. Isso é uma coisa que parece que a defesa dá uma balanceada ali, diz que não foi bem assim. Eu já vou trazer essa parte para vocês também, porque aqui vocês vão ter completo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele tinha comprado 196 celulares. 196 celulares que daria mais ou menos ali em torno de mais de 700 mil reais, tá? Para vocês terem uma ideia aí de como foi, isso teria sido feito com negociação no Paraguai e depois esses celulares iriam para esse local onde seria a revenda da família. Então eles iriam fazer essa empresa aí e o filho teria ficado para cuidar aí de repente fazer algumas negociações com dólar, essa coisa toda, tá? Então, lavagem de dinheiro pesada e também essas pessoas poderiam estar todas, né? Todas envolvidas no que aconteceu com a Annick. E aí vem a parte da Rebeca. Rebeca quem era? Algumas pessoas falaram a mulher, a esposa, outras a namorada dele, mas na verdade ela não era namorada do Lorival, ela era amante do Lorival, assim como eles colocaram a Annick como amante também do Lorival, porque o Lorival ele tinha algumas amantes. Para depois não dizerem que eu tô aqui, né, falando que não deve, enfim, ele tinha uma quantidade bem significativa de amantes. Esses filhos são filhos de quem? Não sei. O que eu sei é que parece que a Rebeca, tá? Rebeca, que inclusive, segundo o que é colocado pela defesa do Lorival, é amiga da Annick, inclusive da Annick, da Lara e de toda a família há mais de 18 anos, o que faz com que a filha do casal, então parece que esse casal tem uma outra filha que não está colocado aí, talvez até pela idade, parece que a menina ela tem uma idade inferior a 18, então o que aconteceu foi o seguinte, ela dá inclusive o mesmo nome, a Rebeca, da filha da Annick, Lara, então tinha a Lara da Annick e a Lara da Rebeca. Só que parece aí que essa filha foi uma situação aí de traição também, então ele tinha algumas famílias também. Isso vai ser bem interessante aí pra gente pontuar no final, e eu vou colocar também a minha opinião, vocês vão colocando a de vocês, mas a gente tem que esperar muita investigação aí no meio disso, mas o que eu tô trazendo pra vocês, tudo é material, tá? Tem materialidade, o que não tiver eu vou falar. Então aqui, tudo que tá colocado aqui é sabido pela polícia, é sabido pela imprensa, é sabido pelas pessoas, já foi a público, então não tem um segredo aqui. Não foi talvez muito bem em alguns veículos contada, colocada, mas já está sim em público. Rebeca, ela vai acabar sendo presa junto, tá? Ela vai ser presa. Vai ser preso Lorival, porque teria recebido, né, essa situação toda, ele estaria envolvido nessa situação toda de terem levado a Annick. Depois se descobre que ele era amante da Annick, isso foi colocado nos jornais, então a polícia investiga isso, investigou, é uma delegada que está cuidando disso,
E aí já tem uma certa coisa ali entre a defesa, né, uma defesa aí do réu, e também a delegada. Essa delegada depois é retirada ou afastada, entra um outro delegado que começa meio que a também ir por uma linha diferenciada de investigação, e depois essa delegada retorna. Então isso tudo é um quebra-cabeça gigante, e a gente não pode esquecer que a gente está falando também de um homem muito poderoso. Mas ao mesmo tempo também pensar, por que será que uma pessoa com tanto poder aquisitivo vai fazer uma coisa dessa? Tem diversos outros dispositivos ali que você pode de repente, sei lá, ir para uma separação ali mais efetiva, uma coisa mais, né, tranquila, e não precisar se envolver numa situação tão complicada, que é o que vai acabar acontecendo com o Benjamin. Benjamin se envolveu, para ser bem honesta, envolveram Benjamin, mas Benjamin vai acabar sendo envolvido. E o pior de tudo, na minha opinião, é a posição em que a Lara vai ficar, porque neste momento o Brasil inteiro estava falando sobre esse caso e queriam encontrar Nick de algum jeito. Então isso tudo começa a pegar muito fôlego em agosto. Porém, eles vão encontrar o corpo dela apenas quando tiver uma conversa muito séria com o Lorival, porque a situação é a seguinte: vai acabar sendo preso os dois filhos do Lorival, dois dos filhos do Lorival, também vai ser presa a amante do Lorival, a Rebeca. Então, quando todo mundo for preso, o que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco nervoso, ele vai ficar um pouco inconformado e vai começar a falar mais com a polícia. Até então não se encontra a Nick em lugar nenhum, não se sabe se ela está ou não com vida, a incógnita realmente ela é grande e complicada para a família nesse momento. Então o que aconteceu foi, conforme o tempo passou, talvez com algumas conversas, uma assessoria melhor, porque ele teve um primeiro advogado, hoje ele está sendo representado pela advogada Flávia Frois, ele decide falar com a polícia. Então, ele fala com a polícia e ele vai dizer onde está. Existe até uma coisa nesse caso, se você chegou até aqui, existe um fake, tá? Nesse caso, de que ela estava em pé quando ela foi encontrada. Isso é mentira, ela estava deitada, tá? Estava normal. Eu não sei de onde saiu isso, talvez até tenham falado aí na mídia na época, mas parece que não foi isso que aconteceu não, tá? Ela estava normal ali, deitada, então vamos começar aqui, porque isso é uma coisa também que a defesa desmente, está desmentindo de forma pública, então nada que eu tô dizendo aqui não saiu em algum veículo. Qual a diferença? A diferença é que em um veículo de comunicação você tem um trecho. Eu consegui assistir o material completo que estava no The Exposed Brasil, então eu assisti por lá. Por lá vai ter essa parte que vai ser uma coletiva de imprensa da Flávia Frois, que você pode ou não acreditar no que ela tá falando, você pode ou não pensar o que tem de pró e o que tem de contra. Existe um lado, existe o outro lado, e eu acredito que a verdade ela tá sempre no meio termo. Então, eu também não acredito em tudo que foi dito ali, eu acho que um pouco também é ali uma certa tática de defesa, e que também a gente sabe que a defesa ela trabalha muito com a falha da polícia, e talvez tiveram algumas, tá? Então isso é uma coisa que a gente também não pode descartar. E eu acredito que principalmente a Lara queira saber muito a verdade sobre esse caso. Talvez seja a única pessoa, mas ainda assim tem uma pessoa que quer saber a verdade sobre a mãe, e eu acho que isso é bem importante, principalmente para pararem de ficar manchando a reputação da mãe dela e também a reputação dela, porque as coisas que vão começar a acontecer são um pouco bizarras, como eu disse para vocês, porque veja, Lorival conversa com a polícia, porque ele não quer que os filhos sejam envolvidos e também não quer que a Rebeca seja envolvida. Segundo ele, os filhos nada sabiam sobre isso, quando foi comprado o carro, quando foi comprado a moto, os filhos achavam que, na verdade, eles estavam fazendo uma coisa que eles já tinham planejado fazer. Segundo a advogada dele, ele sempre foi uma pessoa bem de vida, diferente do que é colocado na imprensa. Realmente, isso aí fica por conta da advogada dele, né? Mas a questão parece que ele foi realmente enriquecendo aí no processo. Eles estavam com uma vida muito boa, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, então o Benjamin pagava tudo, né? Pagava as viagens que eles acabavam fazendo, as festas e tudo mais, porque eles estão nas fotos. Então alguma coisa aí não bate. Será que ele não ganhava um bom salário para poder manter ali todas as coisas da família, a parte de segurança da família em dia, e também com uma pessoa que não é fácil, tá? Você encontrar uma pessoa que faça sua segurança, você sendo uma pessoa muito importante, uma pessoa avisada, você colocar uma pessoa para tomar conta da sua esposa, colocar dos seus filhos, ele precisa ser um cara bem pago e de confiança. E esse também era o Lorival. Então não sei realmente qual era a situação financeira dele, mas também pobre ele não era. Então isso aí já é uma coisa que fica, né? Acredito que isso tudo que aconteceu foi uma coincidência, a compra do veículo? Não acredito de maneira nenhuma. Com certeza isso foi um dinheiro aí que ele acabou desviando e que ele poderia estar envolvido em algo relacionado ao desaparecimento de Nick.
Isso é uma coisa que para mim fica palpável. Se você procurar as informações, é palpável que sim, ele estava bem envolvido nisso, tá? Muito envolvido até o pescoço, diria eu. Se os filhos estavam lá porque ele chamou, porque ele quis, acredito que isso precisa ser um pouco mais investigado. Quando você vai enfiando mais e mais pessoas, principalmente filhos, fica muito complicado. E parece que esses filhos, segundo o que é colocado lá pela defesa, eles teriam sido chamados para fazer um atendimento a clientes, uma suposta empresa que ele teria lá, tá? Que o Lorival teria. E os filhos teriam ido. Então a gente, fica uma coisa complicada. E lembrando também que o filho do Lorival namorou a Lara por um bom tempo. Então era uma pessoa de dentro de casa. São coisas aí um pouco estranhas. Talvez tenham se envolvido indiretamente, sim, porque pelo que eu entendi, como ele acreditou que ele nunca seria descoberto, ele não teve muito pudor em ficar distribuindo esse dinheiro que é sujo, era um dinheiro sujo que precisava ser lavado. Então, de repente, ele perdeu o pudor também, essas pessoas saíram lavando sem perceber para ele, fazendo uma lavanderia desse dinheiro que ele acabou pegando, supostamente, é claro aí, porque ele ainda não foi condenado, que isso fique muito claro, Então, que ele teria aí, supostamente, arrecadado aí dessa situação toda da Nick. Só que acontece que quando todo mundo acaba preso, tem também a Rebeca. E o que eles alegam é que alguém teria feito junto, se aconteceu alguma coisa com a Nick, a Rebeca estava envolvida também e que a Herb do telefone da Rebeca teria batido com o dele num determinado... Sabe aquelas coisas todas de Herb? Pois bem, depois tem uma coisa sobre isso também, tá? Então Rebeca é presa também, Rebeca amante dele. E aí é que tá, porque ele se incomoda com essa situação, ele fica muito nervoso. E aí ele já tá contra a defesa também. E aí ele fala, não, eu vou conversar, eu vou contar a verdade. Aí vocês vão poder retirar a Nick do local, vocês vão poder conferir que não teve nada da minha família envolvido nisso, então eu quero fazer uma delação. Essa delação foi premiada? Pelo que tudo indica, não, tá? Todas as delações premiadas, sabemos que é premiadas? Não sei. Aí eu pergunto para você que trabalha, aí nessa área você que é advogada, essa coisa toda, que sabe como funciona isso a fundo, conte para mim. Se todas as delações premiadas, elas são sabidamente pelo público premiadas, porque é o seguinte, o homem falou, tá? O homem falou em setembro. A Nick está em um determinado local, ela está enterrada e quem fez isso com ela fui eu, sozinho. Não tive ajuda da minha família, não tive ajuda dos meus filhos, ela era minha amante e a situação toda foi a seguinte, eu não fiz isso sozinho, eu fui contratado pelo marido dela, o Benjamin. Palavras dele, tá? Palavras de Lorival. Então, neste momento, a coisa muda de situação. Estão preparados? Porque é o seguinte, segundo que o Benjamin conta, depois de dar a localização de Anique, onde ela é encontrada concretada de fato, então ele vai contando que, inclusive, ele tinha deixado o local preparado antes de encontrá-la. Os dois, juntos, teriam ido para um hotel, ou motel Itaipava, e teria acontecido ali uma discussão, ele teria tomado 2 energéticos, e depois ele corrobora, algumas coisas ele corroboram, comanda, esse tipo de coisa, e parece que os dois acabaram em uma briga, ele deu um soco nela. E aí o que aconteceu foi que ela acabou quebrando o pescoço. Estranho, um soco, Qual o contexto disso? Fica difícil de saber, mas foi o que ele acabou dizendo lá. Tem até uma carta que ele teria escrito acusando formalmente, ele dizendo que o marido, da Anique teria ajudado a encomendar e que o motivo seria não dividir os milhões que ele teria que dividir com ela caso acontecesse uma separação formal, ali, um divórcio, porque ele teria que dividir tudo o que estava na vigência do casamento. Ele não fez acordo pré-nupcial, então automaticamente ela teria direito a metade de tudo que ele conseguiu em 24 anos. Isso era muita coisa. Então isso aí tudo teria acontecido porque ele não queria dividir o dinheiro. Isso, palavras de um cara que está preso, tá? Então a gente tem que lembrar disso também. Tem mais ou menos valor? Não. Algumas coisas aí foram dando munição para a defesa do Lorival. Algumas coisas sobre o Benjamin podem não ter sido colhidas da forma correta por, de repente, ali, deixa-se a entender, a defesa deixa entendido que, de repente, por ele ser um homem poderoso, não fizeram isso e começa a apontar coisas que tinham que ter feito, como diligências na casa do Benjamin, para saber se não tinha nada relacionado à vida deles ali, as coisas que estavam acontecendo, porque parece que os dois teriam feito isso juntos, tá? Benjamin e Lorival teriam feito isso juntos. Isso é o que conta Lorival. E que, inclusive, eles estavam juntos no dia em que acontece
o que acontece no hotel Itaipava. Então, ele teria inclusive dito que eles teriam parado uma última vez em um posto de gasolina que tinha câmera, tanto visual quanto com áudio, que poderia corroborar tudo isso. E ele pediu, parece que essas câmeras, segundo a defesa, ele pede essas câmeras logo que ele é preso, tá? Que ele foi preso ali bem no começo, lá por março. Então o que acontece? Parece que ninguém foi atrás dessas câmeras e o que ela conta é, agora não adianta, porque mesmo que vão atrás das câmeras, não vão conseguir, já tem muito tempo, são meses aí, isso aí já deve ter sido gravado, regravado e tudo mais. Isso é verdade? Não sei. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Por quê? O mesmo vale caso a gente pense o contrário. Se ele está dizendo que a última vez que ele se encontrou com Benjamin para então realizar o ato, né, de retirar a Annick da terra, a gente pode pensar que ele pode ter dito isso sabendo exatamente que a polícia não foi atrás dessa câmera, que ele poderia usar isso como argumento para dizer, olha, foi uma prova que não colheram, que poderia me tirar dessa situação, provar, melhor, ele não quer sair da situação, ele quer provar que a família dele não estava envolvida e que os únicos envolvidos ele, né, Lorival, e o esposo dela, que era o Benjamin. E aí o motivo é o seguinte, além da questão toda da herança, tem também um outro ponto que é o seguinte, eles eram mesmo amantes, mas parece, tá, segundo Lorival contou nessa delação, que aí quem vai me dizer se isso é possível ou não, uma delação, né, que é premiada sem ser avisado aí a público, aí vocês me respondam aqui quem trabalha na área do direito. E a questão é a seguinte, posso cravar que houve falhas? Não posso cravar. Quem está cravando é a defesa. Então, acredito, né, que a defesa tem acesso a absolutamente tudo que a polícia fez. Mas a doutora Flávia Frois diz o seguinte, que eles não têm não. Tá, não tem acesso a tudo e não estava conseguindo acesso a tudo. Isso na primeira coletiva de imprensa. São duas coletivas de imprensa, onde na primeira acaba saindo aí essa carta onde diz que o Benjamin está envolvido e que o Benjamin estaria junto no dia, inclusive, e que inclusive a cova dela já estava pronta quando ele saiu então para encontrá-la. Então, de fato, eles se encontraram, eles eram amantes. Aconteceu dos dois acabarem brigando, ele deu esse soco, ela acabou então, né, tendo uma perda muito significativa ali do líquido vermelho, então ele prende com um fitilho para que não ficasse sujando tanto o quarto do hotel. Pelo menos é isso que ele conta, né? E segundo a Flávia, ela disse o seguinte também, a doutora Flávia Frois, que ela estava com uma algema, que era uma algema ali que teria que ser da civil, uma algema muito própria ali da Polícia Civil, e que ela queria fazer umas brincadeiras ali com aquela algema, segundo conta o cliente dela. E ela também deixa muito claro que segundo conta meu cliente. E aí tudo bem, a gente tem, né, que escutar e lógico, né, ficar pensando aí disso tudo que pode fazer sentido, o que não pode. Até então faz algum sentido. O que não vai fazer sentido para mim é o motivo que o marido teria dito para ele, convencido o Lorival a fazer isso com a Annick. Porque não tá conversando com o que a filha da Annick estava falando e também demonstrando sobre a mãe. Isso é uma coisa totalmente estranha para mim, que não é uma coisa que, sinceramente, me espantaria, mas é uma coisa que é um pouco estranha nesse contexto. Então, isso aí é uma coisa que vai ser necessário, sim, uma investigação mais ampla para ver se isso procede, talvez até uma negativa ou uma positiva aí da própria filha dela, se isso aconteceu ou não. Mas é uma coisa muito estranha e eu espero que vocês estejam preparados, porque é o seguinte, segundo Lorival, ele teria sido convencido a fazer isso, primeiro, ele teria recebido a seguinte informação, você faz que eu vou cuidar de tudo, eu vou te proteger, eu vou sustentar suas famílias, tá? Isso ele já deixa muito claro, suas famílias, e se acontecer alguma coisa, eu vou estar com você, né? Pagar seu advogado, essa coisa toda, tá bom. Só que acontece que isso aconteceu em janeiro. Sim, ela assumiu em fevereiro, mas a conversa começa em janeiro. E parece que as conversas em relação à compra dos veículos, do veículo e da moto, né, que o Lorival teria feito, também tinha começado na concessionária em janeiro. E que depois vai contar que ele pagou tudo com dinheiro vivo. Olha só como as coisas estão ficando estranhas. Tá? A motivação que fez com que Lorival realmente realizasse ali o pedido de Benjamin, do amigo, teria sido uma história de que Annick, ela acabava fazendo ali coisas íntimas com a própria filha, a Lara, desde que ela era muito jovem e que depois teve até uma situação em que provaria isso ali por amigos da família que contavam que a filha da Annick teria até mesmo uma situação em que ela teria atentado contra Então isso tudo conversaria da seguinte maneira, bom, ela tentou fazer isso porque a mãe estava,
né, fazendo esse tipo de coisa com ela, e que isso, né, gerou um certo prejuízo ali de saúde mental para Lara. E quando ele conta isso para o Lorival teria ficado muito mexido porque tinha achado estranho alguns comportamentos da Nick com a filha mais nova dele. Então ele já começou a pensar, e se ela estiver fazendo com a minha filha também, e esse tipo de coisa. Isso o convence a ir lá então e realizar o que o amigo queria, mas de forma apenas entre ele e o amigo Benjamin e não com a família dele envolvida. Lorival deixa claro que esse teria sido inclusive uma das conversas que ele poderia provar. Por quê? Vocês lembram que eu contei para vocês que ele tinha sido contratado para colocar todas as câmeras de segurança da casa do Zerdi? Pois bem, uma dessas câmeras ele teria registrado o momento em que o Benjamin faz essa proposta para ele e conta essa situação toda. E aí eles teriam negociado tudo naquele momento e isso ele teria feito o seguinte: como uma câmera grava por cima da outra, parece que ele acabou mexendo nas câmeras de segurança, retirou e guardou ali, degravou e colocou em um chip. Eu ouvi essa conversa? Não. A polícia já periciou essa conversa? Provavelmente ainda está periciando, porque pelo que eu entendi ali, isso tudo aconteceu por volta aí de uns, no máximo, 15 dias atrás. Então, provavelmente isso aí vai passar aí por uma perícia bem rigorosa para saber se é válida essa conversa, se não pode ter sido forjado. Algumas coisas que não eram muito, não ajudam muito o Lorival. Lembra que eu falei para vocês que ele era um policial federal? Ele não era, tá? Ele era um cara que mexia com informação, com informática, com tecnologia. Então ele trabalhava com isso. E aí a gente pode pensar o seguinte: alguma coisa pode ter sido manipulada? Precisa passar pela perícia. Porque sim, algumas coisas podem ser manipuladas. Coisas ali, né, texto tirado de contexto, algumas inteligências que hoje são complicadas, precisa sim passar por uma perícia, porque senão fica difícil e a polícia inclusive já está se preparando para esse tipo de tecnologia. E lembrando, estamos falando com uma pessoa que nunca foi o que ele disse que ele era, mas ele era sim uma pessoa capaz de fornecer esse tipo de informação, esse tipo de coisa, tá? Eu tô aqui com esse áudio aqui dentro desse chip, ou enfim, nesse cartão de memória, e vocês vão olhar aí, vocês vão ver que teve uma conversa. Isso eu não tô desmerecendo, talvez seja uma coisa muito boa até mesmo para a defesa dele esclarecer melhor, porque essa perícia vai poder dizer se aquilo é real, se não é real, se aquilo foi forjado, né? Será que alguém vai dizer se foi forjado? Então eu acredito que tudo isso é importante. A doutora Flávia Frois também diz o seguinte, que parece que esse negócio todo de herb e tal, até foi colocado pela polícia, mas nada foi registrado da forma certa. Eu vou tentar digerir um pouco para vocês o que a Flávia quis dizer, tá? Ela quis dizer que algumas coisas ali precisa ter cadeia de custódia. A gente fala muito disso, cadeia de custódia é quando você leva alguma coisa da casa de uma pessoa da forma errada. Porque qualquer forma que seja diferente da correta é motivo para a defesa pedir satisfação. Motivo e, na verdade, quase que uma obrigação, um dever, porque existe uma forma correta de fazer. Principalmente quando a gente lida com dados, né? Então, quando você leva o telefone de uma pessoa, ele precisa ficar lacrado, ele precisa ficar sem, né, nenhuma forma de utilização. Ou alguém pode colocar informações naquele telefone e simplesmente acabar com as provas. Vocês estão conseguindo entender? Então, parece, segundo a doutora Flávia Frois, que algumas coisas ali não estão dentro da cadeia de custódia. Tá? Segundo palavras dela, e isso foi a mídia. E não respeitando a cadeia de custódia, como ela conta, eu vou dar um exemplo, exemplificar aqui, né, uma coisa que ela colocou ali que realmente é preocupante, porque ela disse o seguinte, que um dos telefones, tá? Tem outros exemplos ali, mas um dos telefones que seria da Nick, inclusive, ela teria ligado e essas ligações elas estavam sendo recebidas. E também parece que teve uma situação em que eles tiraram a Nick do grupo da família por esse telefone. E aí é uma situação complicada, porque se o telefone tá com a polícia e tá lacrado, né, tá ali para ser periciado, por quê? Né, por que tudo isso? Ela também fala de uma certa correria em devolver certos bens. Todas as entrevistas em que apareceu na mídia, na grande mídia, então com a delegada falando, né, com a primeira defesa se manifestando, ouvi aquilo, só que depois eu vou ouvir também o contraditório, né? Eu vou colocar ali a outra parte. É um direito, tá? Isso é um direito humano. Você ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, ser advogada responsável em defender, né, Lorival
Um Lorival que a palavra dele levou de fato a polícia até Anique. Sim, Anique foi encontrada na casa de Lorival, estava concretada. Detalhes sobre isso. Não estava de pé, como o pessoal coloca, isso é fantasia, ela estava deitada, segundo palavras da Flávia. Então, ela não estava nessa posição e também é o seguinte... Tinha algumas coisas ali que estariam com Anique. E segundo conta a Flávia, e depois vocês vão poder conferir tudo isso, alguns objetos, inclusive ele conta, né? Ele contou no depoimento dele, na delação dele, a questão do fitilho. Então ele conta, inclusive, que ela, na verdade, conta que esse fitilho foi encontrado, de fato, nela, tá? Na Anique. Então, quando a Anique é encontrada, a roupa, as coisas estão todas do jeito que ele teria falado. Então, não teve nada relacionado a ter ali feito qualquer coisa que não fosse ocultar Anique, tá? Então, não tinha coisas fora do lugar, se é que vocês me entendem, nem posições bizarras, não. Apenas realmente aquilo que se espera, uma pessoa deitada e sim. E ele ainda fala que não foi uma única vez, ele foi indo mais e mais vezes, então tinham algumas camadas, tá? Porque ele acreditava que nunca, isso palavras dele, que nunca seria descoberto. Então, isso aí era uma certeza que ele tinha. Então, qual é a mensagem aí? A mensagem é, eu estava com o Benjamin. Eu e Benjamin fizemos isso, então isso foi um acordo entre nós e a maior motivação nem teria sido financeira, a maior motivação teria sido essa, tá? A questão toda dela ter esse comportamento pet com a própria filha dela. E também possivelmente com a dele. Então, agora qual? Não sei, porque tem algumas famílias e tudo mais. Acontece, meus amigos, o seguinte. Quando começa a prisão, quando começam as investigações mais ali, vamos colocar assim, do nada, né? Tá todo mundo calmo, tranquilo, dinheiro sendo lavado tranquilamente, a coisa é abrupta. Quando a polícia começa a fazer lá algumas diligências um pouco mais incisivas. E aí, Benjamin, segundo Lorival, diz para ele o seguinte... Você seguraria essa barra? Então, a gente está falando de uma pessoa com muito poder aquisitivo que teria dito para Lorival, se você segurar a barra, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou sustentar as suas famílias, então, todas as suas famílias e também, caso aconteça alguma coisa, tem toda essa parte também de segurança, vamos colocar aí segurança jurídica, né? Então você vai ter ali um apoio, eu vou cuidar de você. Essa teria sido a proposta do Benjamin para que ele assumisse sozinho essa situação. No frigir mais uma vez dos ovos frios, o que acontece? Se ele tivesse dito, né, não mudaria muita coisa, porque ele participou, ele fez, sim, ele tirou a vida da Anique, Lorival tirou a vida da Anique, confessou, então ele é confesso, e depois ele teria ocultado. Isso realmente aconteceu, então ele acabaria preso do mesmo jeito, de repente, concordando com essa ajuda que ele receberia de Benjamin, as coisas poderiam ficar um pouco mais fáceis, como, por exemplo, acesso a bons advogados e esse tipo de coisa que a gente já sabe mais ou menos aí como é que funciona, né? Agora, provar tudo isso, aí agora, nesse momento, é uma tarefa que quem vai ter que fazer é a defesa. Mais precisamente com um tipo aí que agora é muito comum, né? Quando as pessoas, desculpa, tá? Mas quando as pessoas têm uma condição financeira um pouco maior, né? Que é a tal da investigação defensiva. Muitos escritórios de advocacia fazem essa investigação defensiva. Alguns escritórios de advocacia chegam a trabalhar com a polícia. Então, assim, começam a descobrir coisas e dividir. E ali cria uma certa cumplicidade. Essa cumplicidade, claro, acaba beneficiando a pessoa que está presa e que o escritório está representando, mas vão dividindo essas informações. E isso acabou sendo feito com outro homem que acabou assumindo a delegacia que estava cuidando desse caso por pouco tempo, porque parece que a antiga delegada retomou de novo a delegacia e parece que a doutora Flávia não gostou muito, parece que estava sendo um pouco mais cooperativo contra o delegado, né? Também ela fala que tem promotor e juízes que estão sim sendo muito cooperativos nessa parte, ajudando bastante e sendo aí bem humanos, tentando entender essa situação toda. Porém, continua preso Lorival, a amante e os 2 filhos. E tem toda uma situação do filho também ter se envolvido em, mais uma vez, trocar os dólares, a filha em tocar aquela loja. Tudo isso, né, seria uma forma também de, mais uma vez, além de lavar esse dinheiro, também ajudar a fazer esse dinheiro crescer. Porque se ele tá comprando por um valor esses aparelhos de telefone, ele vai vender por outro valor nessa loja dele. Então ele também faria esse dinheiro crescer.
Se foi um acordo financeiro para ele fazer isso, talvez ele tenha sido imprudente em colocar a família dele no meio disso, tá? Agora, vem o ponto em que eu acho, assim, muito complicado. Cada um aí vai contar essa história, né? É uma história conhecida, vai contar essa história com aquilo que quer trazer de informação. Eu só quero entender. Então, assim, eu espero que exista de fato esse cartão de memória, ou sei lá, esse dispositivo aí onde o Lorival gravou a contratação dele. Por quê? Porque se ele gravou essa contratação e realmente está sendo dito, né, aquilo de pede relacionado entre Anick e a filha, aí as pessoas que assistiram essa coletiva com a atenção vão querer saber se realmente isso está posto de uma forma em que fique realmente ali provado que a Anick fazia esse tipo de coisa, mesmo que seria um pouco impossível de provar por quê. A Anick não tá mais aqui, então nunca vai ter a versão da Anick. Então se a Lara confirmasse, não, aconteceu mais de uma vez, ela faz isso mesmo, ou fez com coleguinhas, ou aparecesse coleguinhas ali da Lara, que hoje já são mais velhas, falassem sobre isso, aí tudo bem. Aí seria uma coisa da gente parar e pensar, não, realmente pode acontecer, não é porque é mãe, não é porque, enfim, todas as coisas que a gente já sabe. Eu acho que tudo que vale para o homem, vale para a mulher. Então eu acho que sim, pode acontecer. Agora, dizer que aconteceu pode ser uma coisa complicada, principalmente porque eu não vi Lara se manifestar de nenhuma forma. Não acredito de fato, assim, sinceramente, eu não acredito que a Lara ficaria quieta numa situação dessa. Então pode ser que ela tenha se manifestado e a gente não sabe? Pode, até porque a própria Flávia Frois disse que muitas das coisas aí que envolvem investigações ela também não está sabendo. E eu sei que dependendo da situação, ainda existe uma brecha aí que, enfim, acaba acontecendo isso também, da defesa acabar não sabendo de algumas coisas. Então essa história não é só sobre o desaparecimento da Anick, mas basicamente aí não é um filme também, é uma série, tá? É um thriller, mas da vida real, com pessoas reais e com situações que são muito plausíveis, como por exemplo, é afirmado que ela tinha muitos e muitos e muitos amantes. Todos esses amantes é uma forma também de você acabar diminuindo a credibilidade da pessoa que perdeu a vida. Isso é uma coisa que a gente já está acostumado também. Você precisa acabar com a imagem da pessoa para ser mais fácil de uma narrativa ser vendida. Isso significa que ela não tinha um caso com o Lorival? Não, mas também não significa que de repente, né, ela tinha um caso basicamente aí com diversas pessoas. Não, isso aí também tem que ser provado. Sendo provado, isso justifica o que aconteceu com ela? Também não. Então, ela estava de fato na casa, tá? Na casa do Lorival. Tudo que aconteceu, o concreto, a ocultação foi toda na casa do Lorival. Lorival tinha algumas habilidades de limpeza, o que fez com que ele conseguisse talvez limpar algumas coisas, como carro, coisas assim. O tempo foi passando, isso vai dando mais segurança também para a pessoa ali que acabou fazendo o ato, mas é aquilo, tá? Parece que faltaram algumas coisas relacionadas ao Benjamin, o olhar não foi o mesmo que foi para o Lorival, então o que dá ali a impressão é que de repente essa questão de dinheiro pudesse proteger o Lorival de algumas coisas, o que no Brasil também não é uma coisa tão longe da realidade. Isso significa que ele é culpado? Não, mas aí tudo que está sendo ali colocado como acusação em cima do Benjamin vai ter que ser provada. Então o material, vamos colocar aí o material probatório, né, tem que ser grande. Para conseguir colocar o esposo da Anick, o Benjamin, no meio dessa situação. Tem também a parte da Lara. A Lara tem condições de dizer isso, né? Então eles dizem que conversaram com psicólogo, ali psicólogo ou psicóloga da Lara. Enfim, é uma coisa complicada, delicada, que eu acredito que a Lara já tem idade, né? Já tem idade para falar disso ou não. Se foi mentira e fosse minha mãe, eu falaria. Então, aí eu acredito que ela também vai dar a versão dela. Possivelmente estão com advogados, estão ali bem assistidos, todos da família, incluindo a Lara. Só que foi para um lugar, esse caso ele começou muito bizarro e ele vai para um lugar ainda mais bizarro, assim, totalmente subterrâneo mesmo. Fundo, fundo, fundo do meio do poço obscuro. Uma outra coisa que eu pensei que foi o seguinte, se por acaso, já pensou se por algum motivo, porque envolve muito essa questão de lavar dinheiro, se eles estavam juntos fazendo isso, que é o que também eles acabam colocando, que na verdade os dois dividiram esses 4,6 milhões entre o Benjamin e entre o Lorival, depois que acabou, os dois acabaram dividindo e por isso cada um poderia ter ido para um lado, talvez.
O que aconteceu foi, esse dinheiro precisava retornar de forma limpa. Então também faz parte ali das acusações de extorsão e lavagem de dinheiro. Então se a gente parar para pensar na lógica, se ele, eu digo Benjamin, ele for colocado no meio dessa situação, no seguinte papel de que ele está envolvido nisso, como ele contou, como foi contado, e também participou de tudo, e acabar caindo ou recaindo sobre ele alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro, a gente pode pensar que ele pode ter os bens bloqueados. E se ele tiver os bens bloqueados, como é que ele paga a defesa dele? E aí eu já respondo. Lembra da história da holding? Pois bem, seria uma forma de já dividir todo esse dinheiro entre os filhos e não correr o risco de ter alguma coisa sobre sua posse, sobre o seu patrimônio, Não tem patrimônio. Ele já sai dessa possibilidade que é sempre preocupante. Então, é uma história e tanto. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte. As investigações, elas ainda estão acontecendo. Então, ainda tem muita coisa aí para acontecer. Tem muitos desdobramentos aí, inclusive eu não ouvi e não consegui assim ver nada relacionado a soltaram a Rebeca e os filhos dele, A Rebeca e os filhos do Lorival. Não. Manifestações maiores também vindas do Benjamin, da filha, também não. Então, a gente tem que pensar aí que futuramente, realmente vai ter uma nova coletiva de imprensa, talvez dessa vez da polícia, contando o que foi feito com as novas informações dadas então pelo Lorival em relação ao Benjamin e todas as outras coisas. Algumas eu não vou ficar repetindo, em relação a Lara e tudo mais, porque se não é de uma forma aí que dá para provar, fica feio, Porque é uma acusação feia pra caramba. Foi com a mãe, mas poderia ser com o pai, já pensou que situação horrível. Então, não sei. Mas a própria Lara, em relação a isso, a própria Lara, em depoimento, poderia dar um depoimento para a polícia e dizer se isso é verdade ou não. Provavelmente a polícia já está fazendo isso. Então, é aguardar. Porque, afinal de contas, como eu disse para vocês, parece absurdo o que ele falou? Parece. Mas a gente já viu acontecer? Já. Parece absurdo, de repente, ele tá acusando por algum outro motivo, o Benjamin, alguma coisa, e não ser verdade? Sim. A gente já viu acontecer? Já. Nada que foi colocado aqui, nada posto, nada colocado na mídia, nada levantado pela defesa, nada levantado, enfim, pela própria delegada, pode ser uma coisa impossível. Então, se bate muito nessa questão de cadeia de custódia e também, no caso dele, o motivo. Para mim, o motivo da aceitação e colocar a Nick, que é uma pessoa que não pode se defender, ela não tem como se defender mais, fazendo parte de uma coisa, de pede com a própria filha e de repente ele ter pensado que tiveram situações estranhas que envolviam também a filha dele. Eu achei um pouco pesado. Eu acho que se provar a verdade, isso também não vai fazer diferença na vida dele, mas ao mesmo tempo sujou bastante ali a imagem. Então eu espero que de alguma forma, se isso se provar mentira, que isso seja muito público, porque até então ela tá só sendo colocada como uma traidora, uma mulher que traiu e trai e tá tudo certo. Casada com um homem bem mais velho, então de repente foi procurar homens jovens e a gente entende tudo isso, é entre o casal, parece que inclusive a defesa diz aí, a defesa do Lorival, que isso era muito sabido, tá? Parece que não era um segredo entre eles, então eu não sei o que eles acordaram, É como eu sempre digo, o importante é que se acorde antes para que depois não vire aí, um grande problema. Mas se eles acordaram isso, nem isso a gente vai conseguir saber, porque a Nick não pode falar. Então, eu acho que em nenhum momento ele se beneficia com isso. Mas você saber que os seus filhos e também a sua amante, ela está livre, Todas essas pessoas importantes para você estão livres, pode ser sim aí um bom motivo para você tentar alguma coisa aí vinda de também, construída, na verdade, pode ter sido construída de falhas da polícia que ele foi observando, então ele também observou bastante ali as falhas da polícia por um tempo, e também coisas que de fato pode ter acontecido ou não, e conversas, de repente ele pode sim ter sido contratado, mas não por esse motivo. Parece triste, mas nenhuma das alternativas são boas. Lembrando, no meio de tudo isso, tinha uma mulher concretada. Então nessa hora eu só fico pensando como tá a cabeça aí da filha, do filho, porque querendo ou não é a mãe deles. E tudo isso está sendo levantado e a coisa ali tá ficando ali cada vez mais complexa em relação à mãe deles. Talvez esse seja o tipo de coisa muito difícil de provar.
Eu não sei se dá para pensar que de repente ele jogou essa porque ele pode ter pensado assim, mas aí a Lara vai lá e ela confirma isso. Isso confirmando que acontecia isso, o que vai gerar nas pessoas? Vai dizer, não, realmente essa mulher não era uma mulher do bem. Um homem que faz isso é de um jeito. Quando é uma mulher que faz, aí a coisa toda é um pouco mais pesada. Então existe sim esse lugar de repente de santificação, quando a história é o pai, pode ter sido um mal entendido, mas quando é a mãe a coisa fica feia e parece que essa pessoa acaba sendo muito diminuída, principalmente quando a gente pensa em um futuro tribunal do júri. Então é um caso extremamente delicado e eu espero que futuramente aí tenha mais explicações a respeito disso e inclusive todas as coisas aqui que eu coloquei estão públicas. Toda a gravação da Lara com o pai e o Lorival tá no canal The Exposed Brasil. Ela colocou inteira. A Fernanda Piacentini colocou inteira essa gravação. Ela recebeu essa gravação porque ela é uma jornalista e ela recebeu um mês antes de publicar. Ela queria ainda fazer as coisas terem algum sentido, então ela colocou ali. Depois também ela cobriu as duas coletivas de imprensa da Flávia Frois. Então a gente pode assistir essa coletiva de imprensa na íntegra. Então isso também está disponível no canal The Exposed Brasil e sempre que é apresentado para mim dois lados em que eu posso mostrar de onde as informações elas saíram, eu acho bem importante trazer, porque senão isso é omissão, né? Então se tem os dois lados aí, vamos trazer, porque aqui tem gente inteligente que vai procurar, depois isso aí fica muito desatualizado e muito também parcial, então acho que assim fica bem mais interessante. Bom, se vocês ficaram até o final, agradeço muito. Se quiserem ouvir mais e também ter mais contato com esse material, vocês conseguem encontrar no The Exposed Brasil. Não é a primeira vez que eu trago material de lá, desde a época que era Rede Rio, sempre confiei muito no jornalismo de lá. Então aqui ficam os créditos aí por boa parte também dessa pesquisa lá, que eu consegui muitas informações muito boas que estão lá, mas lá tem muito mais. Aí vocês vão conseguir ouvir, mas claro, eu preciso fazer tudo caber em um vídeo e ali tem pelo menos umas 5 horas de material. Então aqui é basicamente aí uma linha aí cronológica aceitável de tempo de tudo que pode ter acontecido com a Nick. Pode ter faltado alguma coisa? Claro, então você faz o seguinte, se você sabe de mais alguma coisa e que eu acabei não colocando, coloca aqui nos comentários e faz com que esse vídeo fique ainda mais rico com muito mais informações. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!